português, não. Italiano arranho eu. Tá bom. Gravado, entendi. Ele me avisou que está sendo gravado. Isso. Só para ter em vídeo, tudo bem por você deixar gravado? Sim, não tem problema algum. Eu autorizo a gravação do vídeo. Tem problema. Perfeito. Então, nós estamos aqui em Amanda Igubal-Peter, aluna de letras em inglês da Estácio. Gravataí Centro. Gravataí Centro, né? 5º semestre. E nós temos também a Adriana Inhoque, né? Nossa convidada, que é a mãe da nossa borboletinha Dora, e mais 2 crianças lindas também, né? Um adolescente e mais uma criança. Ótimo. Eu vou dar um auxílio, também sou professora, também vou dar um auxílio para a Amanda aqui junto na entrevista, então. Certo. A gente está aqui para realizar o trabalho de PCC sobre educação especial, que a gente precisa debater como que é feita a educação dessas crianças. No caso, a gente vai ver a visão de uma mãe. Eu vou trazer um pouquinho do background também, de como que veio a educação como ela é hoje, isso posteriormente, e também de vendo hoje o que a gente pode trazer para melhorar isso e cada vez terem mais acesso e que elas merecem. Isso mesmo. Então tá, primeira pergunta então. A primeira pergunta é mais para você nos contar um pouco sobre a borboletinha, o que você diz sobre ela, como que ela é. Bom, a gente vai falar aqui sobre a Dora. Ela tem 9 anos, nasceu dia 14 de abril de 2013. Vou falar rapidamente assim, sobre o nascimento e sobre a notícia da T21, que eu acho que é importante com tudo, assim, né? É meio... falar de um filho e não falar da história dele é meio complicado, né? Eu acho que meio falho. Então, a Dora, durante a gestação, a gente tinha uma suspeita de que a Dora poderia nascer com síndrome de Down ou, na verdade, com qualquer síndrome, né? Mas, para a gente ter certeza, a gente teria que fazer um exame que ele é um exame bem invasivo. E a gente não quis fazer. Então, porque, quando eu digo a gente, eu e meu marido, né? Aí nós optamos por esperar ela nascer. O nosso objetivo de saber é para poder ir buscar informação sobre a síndrome de Down, que é a síndrome geralmente mais provável de acontecer, ou para a gente poder, né, ir nos preparando. Bom, a gente não soube quando ela nasceu, porque todos os exames possíveis, sem ser, ela tinha um crescimento normal, tamanho do feto normal, então assim, ela não tinha a prega, ela teve uma alteração que foi da prega nucal, né, que até 2,5 dela estava 3, se não me engano, não, 2,5, no limite, crescimento do nariz, ossos, tudo compatível com uma criança típica, como a gente chama, né. E aí, quando ela nasceu, a gente teve a certeza que a Dora tem síndrome de Down. Bom, aí a gente começou a entrar num outro universo. E dentro deste universo é a estimulação precoce, né? Que a criança tem que ser estimulada para que ela possa se desenvolver, estar a pleno vapor como ela está hoje e seguir, porque ela ainda tem muita caminhada. Eles têm que estar sempre caminhando na frente, né? Ela nasceu com uma cardiopatia que a gente detectou na gestação. E essa cardiopatia teve que fazer uma cirurgia de correção, que para nós no início seria quando ela tivesse 1 ano e meio, pelo que o médico falou, mas não foi bem assim que aconteceu. Essa cardiopatia se agravou quando ela teve uma pneumonia aos 5 meses de idade, e nós tivemos...
e nós tivemos... Vem cá, dá oi, bem rápido. Vem cá, dá oi. Dá oi ali. Giro que a mãe tá fazendo trabalho. Oi! Oi, Dora! Hello! Hello! Que saudade de você! Então tá, manda um beijo. Bye, bye! E aí, então, continuando, quando ela teve essa pneumonia, teve que ser adiantado a cirurgia. Aos 7 meses ela fez a cirurgia correção cardíaca. E, isso é um ponto assim que para nós a trissomia do 21 não fez diferença nenhuma, porque a gente sempre queria a nossa filha que nascesse bem, que ela vivesse, né? Então a gente não viveu o dito luto que muitas famílias dizem, porque a gente acredito que por nós entendermos que não faz diferença alguma, e também porque a gente tinha uma cardiopatia para enfrentar, né? Então é isso. Bom, passado a cirurgia, a Dora, antes mesmo, né, quando ela nasceu, ela tinha 20 dias, ela começou a estimação precoce. Depois, seguiu, parou durante a cirurgia, recuperação. Depois ela retornou. E aí, da estimação precoce, ela tinha psicomotricista e psicopedagoga que faziam essa parte de EP. Depois ela foi para fono, foi para ecoterapia, com a fono, seguiu com a psicomotricista, que ela ficou até os 3 anos e meio, se eu não me engano, porque o pai se formou em educação física e assumiu a parte da psicomotricidade e hoje está se especializando, acabando pós em psicomotricidade. A Dora abriu um novo horizonte para quem queria só fazer o pai. Olá! Oi. Oi, tudo bom? Para quem queria fazer uma outra universidade por gosto, por hobby, e acabou encontrando outro veio de trabalho, né? Uma outra paixão. Então, é isso. Também a Dora, ela estava com a psicopedagoga, que ela ficou até 3 anos com os 3 anos ela trocou para outra psicopedagoga, né? Que é Depois, infelizmente, essa psicopedagoga muito bem renomada e conhecida faleceu. Que a Dora ficou 1 ano com ela, e aí nós viemos para uma outra aqui em Gravataí, que ela segue, e fomos indicados para uma que não tinha tanta experiência, né, que nem aquela que ela estava, que era professora, mestre, doutorada também, doutora, né, na área, e aí nos indicaram a professora dela, né, que está com a Dora também. Então, a gente tem uma que trabalha aqui em Gravataí, com ela 3 vezes por semana, e essa em Canoas, que ficou online, as 2 ficaram online, depois agora voltaram presencial. Então, essa de Canoas é 1 vez por semana. E é muito estímulo em casa, muito estímulo com as psicopedagogas, com todos os terapeutas, a família, os irmãos, o tempo todo. Para que ela possa, hoje, estar na 2ª série do ensino fundamental, com 9 anos, lendo e escrevendo. Claro que ela está bem no início dessa construção, né? Sim. Mas a gente está muito, muito feliz e assim, satisfeito com o resultado, né? É um trabalho conjunto, é um trabalho diário, cansativo, né? Para ela, para nós, e que não para, né? Para que ela possa sempre chegar e conseguir estar junto com os colegas na escola e acompanhar do jeito dela, porque, claro, todos somos diferentes, cada um tem sua maneira, né? Independente de ter alguma síndrome. Oi, desculpa. Então, é isso. Uma apresentação e já um encaminhamento, assim, da situação escolar dela, do nível que ela está na parte escolar, né? Uhum. Sim. Quando a gente conversou pela primeira vez ali, a gente até te comentou do interesse de conversar e saber se existia alguma dificuldade, né? Então, aí você até riu alguma, nossa, a gente tem muito que conversar, né? Então, a gente queria
entender um pouco dessas dificuldades que a gente tem de interação, tanto no meio escolar como na sociedade. A gente leu algumas coisas nos posts que você coloca, que é muito bacana, que eu acho que é uma coisa legal de colocar no trabalho, porque tem muita riqueza de informação ali, né? Assim, Gurias, a gente tem a vivência, né? E a gente só aprende algo que não está no nosso meio, no nosso dia a dia, quando a gente precisa, quando isso se apresenta para nós. Muito que vem para o mundo down, digamos assim, por paixão, por amor, pela causa, entende? E muitas vezes não são profissionais, e outras vezes se tornam profissionais porque entendem, têm esse amor, né? Então, assim, eu sempre digo que incluir, eu tenho uma frase que diz, né, que incluir é um ato de amor e respeito, tá? Tu não faz inclusão se tu não respeitar as diferenças, e aí eu não estou falando só de uma criança atípica, eu estou falando de todas elas, e amor. Se tu não amar, se tu não olhar o outro com os olhos de amor, tu não vai conseguir ajudar ninguém. Ninguém. Seja uma criança típica que tem uma dificuldade, tu não vai conseguir. Então, a gente tem muita dificuldade, sim, tá? A Dora foi para a escolinha com... só um minutinho, que eu me perdi aqui, deixa eu voltar. A Dora foi para a escolinha com... Voltei. Ela foi... Desculpa, tá me ouvindo? Sim, você tinha falado, a Dora foi para a escolinha com, e daí cortou. Ah, tá. A Dora foi para a escolinha com... Ela foi com 3 anos que dela ficou. Ela tinha ido antes, com 2 anos, com 1 ano e meio. Mas aí ela teve... Pela característica da síndrome, em algumas crianças acontece de ser hipersecretores, né? Eles têm muita secreção, então assim, é difícil eles curarem, é mais demorado quando eles pegam um resfriado. Por exemplo, ela é assim, nem todos são, né? Existem algumas características. A Dora é assim. Então, como aquilo que eu comentei, né? Ela tinha uma previsão de cirurgia cardíaca para 1 ano e meio, 2, teve que adiantar, porque ela, de um resfriado, virou uma pneumonia, e se ela tivesse outra, talvez o coração dela não resistisse. Então, a gente teve que acelerar para corrigir o coração, que não ia aguentar mais uma infecção respiratória. Então, a Dora é assim, né? É uma característica dela. Então, outros não, tem outros. Então, cada um tem as suas particularidades. Com isso, ela foi para a escolinha e aí ela teve alguma pós-cirurgia, né? Claro, que ela fez por 7 meses, gripes, resfriados, otite, pneumonia, de novo. E aí a pneumopediatra, que é Dinda, da minha mais velha, uma amiga, uma irmã, ela nos aconselhou que ela entendia que a Dora deveria ficar em casa mais um tempo, que a gente se organizasse, porque achava que ela tinha que ter um pouco mais de resistência. E aí a gente fez assim, retirou ela, e o Francisco também, daí eu fiquei bem feliz, porque ele tinha 1 ano só, meu coração era partido de largar ele lá, porque daí não tinha como ter babá para um e escolinha para o outro, não tiveram que ir os 2 juntos, porque elas têm 10 meses de diferença. E aí a gente ficou com ela até os 3 anos e pouco, né? Porque daí a gente conseguiu uma babá muito boa, eu fiquei com medo de ter que voltar e perder a babá. Sim. Então, ela com 3 anos... abril? 3 anos ela tinha quando ela retornou para a escolinha. E dali ela não saiu mais, foi só para o colégio grande, como eles dizem. Lá na escolinha, começou balé junto, na Celícia, na Dança e Arte. E eu queria deixar isso colocado assim, ó, que na escolinha ela teve uma recepção. Eu acho que é quando... O atendimento, muito bem acolhida, muito bem aceita. Cortou? Já cortaram um pouquinho. Mas veio tudo junto. Entendeu você? Tá. Vou repetir, então. Ela teve uma evolução
e uma acolhida muito boa na escolinha, né? Que era a antiga Descobrindo o Mundo, que agora está com outro nome. Descobrindo a Vida. Pelas professoras, pelas auxiliares, pela equipe toda ali da Cláudia, da família, e pelos colegas, né? Ela era cuidada pelos colegas, porque eles tratavam ela assim, ela não fazia um ano que ela tinha começado a caminhar, e eles cuidavam dela assim como se fosse um bebê, mas ela sempre foi menorzinha que eles, né? Então, isso eles tinham muito carinho, muito afeto, isso ajudou muito. Isso e também faz muita diferença, toda a diferença. Porque ela se sentia inserida, ela se sentia segura, sempre gostou de ir para a escola, né? Participava e fazia as atividades da maneira delas, as adaptações conforme dava, né, para ela. E aí ela saiu da escolinha reconhecendo as vogais também, né? Isso a gente já trabalhava em casa, mas ela já saiu dali, como todos, ela saiu no mesmo nível que todos estavam, começando a escrever o nome. Aí, outro fator importante, assim, ó, ela fazia o balé, porque eu notava que ela gostava muito de dançar, de cantar. Com 2 anos e pouco, ela começou a caminhar, e aí eu notava, meu Deus, essa guria é movida a música, né? Vou ter que achar um lugar para ela dançar. E aí a gente falou com a Celícia, e a Dora foi a primeira bailarina Down que a escola dela teve. E foi muito bem acolhida, e é até hoje, sabe? Ela fez 1 ano online, no segundo ano passado ela não quis, aí a gente desistiu, né? Porque ela estava também saturada. E esse ano ela retomou, está realizada, está na turma de jazz balé. Até hoje eu recebi um vídeo, assim, me emociono, porque as gurias partilham ali, e assim, ó, é muito isso, a vontade de querer fazer dar certo, a vontade de ter a humildade de chegar e dizer, olha, família, a gente precisa resolver assim, como é que a gente faz? Porque ela nos disse no primeiro dia que a gente foi lá conversar, quando a Dora tinha 2 anos e pouco. A gente nunca teve nenhuma aluna de inclusão, mas a gente tem a professora, que fez educação física e fez um trabalho na faculdade sobre inclusão. E a gente tem vontade de aprender e de fazer junto com a família. Tá resolvido, então tá certo, já deu certo. E deu certo porque ela fez 3, 4 anos já, né, de apresentação. Ela dá show. Ela dá show, assim, porque ela... Não, ficou muito escuro. Eu sei que eu tô atrás da luz ali. Tá bem lá. Deu, vou tentar levantar assim. Ela dá show, assim, porque ela gosta de estar lá, né? Ela sabe, e todo mundo acolhe aquela coisa. Nunca vou esquecer. Primeiro ano, primeira apresentação. Por exemplo, as bailarinas têm que estar lá 1h da tarde, mas vão entrar às 3. Não, 2h30, mãe, tu traz a Dora. Se eu precisar antes, fica com o celular conectado, a gente vai conversando. Qualquer coisa eu te aviso. 2h30 eu chegava lá com ela, ficava com as amigas, meia hora descia, se apresentava. Pronto, porque o tempo dela de tolerância é um pouco menor para algumas coisas, e as gurias fizeram assim e deu certo, entende? Então, sempre teve vontade, sabe? É isso que eu quero dizer, de fazer dar certo. E sempre deu certo, entende? Então, essa é uma dos diferenciais que eu... Aí vocês já vão pegando nuances de como fazer a inclusão dar certo, entende? Então, seja na escola, no balé, na escolinha, todo mundo que esteve envolvido fez dessa maneira para dar certo, entende? Então é isso. O que mais? Quer e está disposto, vai. E nesse caso, os profissionais todos estiveram do lado dela, você procurou, eles foram... Tiveram empatia, né? Isso, e ela está bem assistida, como você falou. Isso aí. O telefone de maneira que não atrapalhe tanto a luz. Deu. Acho que melhorou, né? Peraí, não. Dá licença. Peraí, Gris. Aí. Não. Não vai ter iPhone. Não tem. Tá, deu. Seguimos. E como é que foi a acolhida dela, como é que é a turma dela, como na escola, como é que Não te ouvi, desculpa.
Na escola Muito ruim. Pode falar a verdade? Claro, a gente está aqui para isso. Eu quero saber a sua vivência de verdade. Muito ruim. Hoje eu sei, infelizmente, né? Desde o ano passado, conseguimos fazer essa leitura de que, infelizmente, a Dora talvez não tenha tanta consciência, mas ela sofreu e a gente não estava atento a isso, sabe? Porque ela sofreu bullying, que chegou nos nossos ouvidos, a escola, a manipulação, a escola, troca de monitor. Primeiro, vamos lá. A escola, ela tem que ter nos fornecer um monitor, tá? Só que existe um entendimento na lei que o monitor é uma pessoa para as necessidades de deslocar, ir ao banheiro, autonomia, que ela não precisa. Na verdade, a Dora precisa de um monitor, ou um assistente, ou um acompanhante, ou o nome que quiser dar, porque o município tem um nome diferente para a mesma função, tá? Para a parte pedagógica, entende? Que sente ao lado dela, diga, ó, tá, sentou, que dê autonomia, mas que dê autonomia. Vamos lá, agora, que a gente fazia em casa. Entendeu? Vamos abrir a mochila, vamos pegar teu material. O que a professora quer? O caderno, o estojo, fazer a rotina, vamos lá, copiar a rotina no quadro. Ela copia, né? Então, assim, tem que ter essa pessoa do lado. A professora dá uma atividade, tu entendeu? Conseguiu ler? Não conseguiu? Ó, então eu vou te ajudar. Entendeu? Ah, empacou, não quer? Então tá, Dora. Então vamos ali pegar um livro. Não, então vamos lá no banheiro tomar uma água. Vamos, sabe? Tu tem que trocar, tem que ter estratégias de trocar e manejando esses manejos. Só que o que a escola faz? A escola coloca monitores, essas pessoas de acompanhante, que são estagiários dos cursos técnicos da noite. Para te ser monitor, tu tem que ter um curso, aprender a manejar, né? E é esses manejos que eu estou falando, entendeu? Tu tem que saber como é que funciona uma criança ou uma pessoa que tem uma necessidade especial, seja ela que for, qual for. Isso não existe, é nítido, entende? Porque não existe esse manejo. E aí, o que acontecia? Trocava, porque daí ela se irritava, porque ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Assim, a mudança foi da água para o vinho. Se ela pudesse voltar para a escolinha, teria, sabe? Porque assim, a professora não se impunha, era uma professora que não tinha pulso firme, não tinha entendimento nenhum. Isso que, assim, quando a gente foi colocar eles na escola grande, para o nível 3, para depois ir para a primeira, nós visitamos algumas escolas do município e optamos para ficar aqui no centro, porque era mais próximo, a logística para nós era melhor. Porque tinha outra escola, que não é aqui no centro, que a gente tinha entendido que era uma escola muito boa. Infelizmente, a gente optou pela escola errada. E aí, então, assim, a professora não tinha experiência, não fazia acontecer, ela não tinha domínio. E hoje eu sei que não era só com a Dora, porque teve amigos que vieram lá da escolinha, juntou duas turmas, a do Francisco e a da Dora, porque eles estavam no mesmo nível, porém em turmas separadas lá na escolinha. Juntou as duas turmas, e esses amigos que eles trouxeram, a gente ficou muito amigo de alguns casais. Então, assim, o que aconteceu? Foi cada um para uma turma. Ficou 2 naquela turma raiz, 2 na outra, e mais 2 ou 3 na outra. E o Francisco já estava na outra, entendeu? Porque não deu. Mas só que o que não deu? Porque a professora não tinha domínio tudo. O problema não eram as crianças. Aí agora, as mães que somos amigas ainda conversando, a gente, meu Deus, como a gente foi boca aberta, né? O problema era a professora, não eram as crianças. Entende? Mas, enfim, então, daí já teve esse problema com a professora, essa troca de monitores, aí 4 ou 5 monitores, até acertar uma que teve jeito e boa vontade. Entendeu? Mas era uma guria estagiária, mas ela teve jeito e boa vontade, ela conquistou a Dora. Ela conseguia tudo com a Dora. Ela sabia levar, entendeu? Aí, 2019, e aí ela sofreu bullying, né? Porque um colega falou para a professora que ela não ia conseguir fazer. Daí a professora disse, não, ela vai conseguir fazer. Por que todo mundo consegue no seu tempo? Deu toda aquela explicação.
ela é especial, ela é diferente, ela não vai conseguir fazer. Aí a professora tentou fazer todo um argumento e tal. Não adiantou. No outro dia veio o guri de novo com o mesmo assunto, entendeu? Então, assim, espero eu que ela não tenha tido a compreensão do que aconteceu, entende? E aí começam as nossas dores e as nossas marcas, né? Mas a família não foi chamada, entende? Não foi feito um trabalho. A justificativa da escola era que, como eles vinham da escolinha juntos, já se conheciam, não precisava acolher as famílias. Ah, tá. Só que daí veio a turma dela, que as famílias se conheciam. E realmente os coleguinhas acolheram bem ela. Depois veio a turma do Mano, que conhecia do corredor, que alguns eram amigos em comum, mas precisa sim se fazer um trabalho nas escolas com as famílias. Precisa sim se falar sobre inclusão diariamente. Desmistificar. Precisa inserir o inglês, o espanhol e outras línguas dentro das escolas, assim como tem que falar de inclusão. Não tem como. Se tu não falar, tu não é visto. Se tu não é visto, tu não é lembrado, tu não aprende. E o que é novo dá medo, mas tu não precisa ter medo, tu tem que ir em busca de informação. Então, assim, foi um ano muito sofrido. Tá, daí chegou 2019, 2020, bom, conseguimos retê-la, tem mais isso. Ela iria para a primeira série, sem condições de ir para a primeira série. Por mais evoluída que a gente trabalhe com ela, ela não tinha condições de ir para a primeira série. Emocional. Condições emocionais, porque ela não tinha maturidade. Nós, as terapeutas e a escola, pelo menos isso, nos se deram conta e conseguimos, porque existe um dispositivo que tu coloca, feito um documento, uma ata de orientação da escola, que aquele aluno não atingiu o objetivo naquele nível e que ele deve refazer algumas etapas por um período e quando ele tiver condições ele avança. Isso não acontece, mas é uma forma de se fazer, de não dizer que rodou, assina a família, assina a escola e se leva, inclusive quando não é tão fácil assim, tá? Para nós foi fácil porque a escola que nos orientou e teve esse lado positivo da escola, né? De concordar. A maioria não consegue, o município tem que ir para a justiça, não aceita, porque a lei não aceita, eles não. E aí vai da interpretação, vai para a justiça, consegue, em primeira instância já direto, a gente sabe disso. Então, ela foi para o N3 de novo, entrou a pandemia, 2020. Aí fez o N3 todo em casa. Com uma outra pro bem dedicada, bem interessada, ela passava algumas atividades para ela fazer em casa, extra classe, fora o que a gente fazia online, seguia online, e sempre estimulando o que as terapeutas passavam em casa, a gente fazia com ela, fora o horário de aula, já fazia outras atividades, né? Aí, no verão, aí nós demos um intensivo, assim, ó, tinha 2 ou 3 vezes online, antes de ir na praia, era 3 vezes por semana, eu com ela, o pai, que eu estava de férias, no computador para fazer as atividades, depois dava tema e ela fazia, ela gosta. Mas, claro, gosta, tem que conduzir, tu tem que brilhar o olho dela. Não, nós vamos fazer, porque daí depois tu vai ver, que nós vamos pintar tal coisa, que nós vamos escrever unicórnio, daí tu vai ver um unicórnio, sabe? Tu tem que ir indo assim, né? Então, daí foi aí a 2000 primeira série, né? 2021 ela foi a primeira série. E aí tava aquela função de volta, não voltou, e aí ela pegou, graças a Deus, Senhor, uma professora abençoada, psicopedagoga, que trabalha agora numa clínica e que fez toda a diferença também, mesmo online, para vocês verem. Mas assim, daí vamos lá. Vou liberar o chimarrão ali. O material dela tem que ser adaptado, né? Porque ela, por exemplo, ela não consegue interpretar ainda, em algum momento, às vezes acontece, o livro que ele quer do currículo da escola. Então, por exemplo, se a professora vai falar sobre os solos, ela vai mandar um material resumido sobre os solos.
vai pedir, vai levar amostras, vai mostrar, tem que ser muito palpável e muito visual, tem que ser um cartaz muito nítido, entende? Então, isso tem que saber trabalhar. E aí, a Pro fazia tudo isso. Só que, assim, a gente sabia que tinha que ser material adaptado. Aí começou a aula, eu estava, Pro, começou uma semana, coordenação, assim, todo mundo pega os livros, cadê os livros da Dora, que você sabe que não é para comprar, mas iam adaptar, cadê o material? Ah, pois é. Não, tu não está entendendo. Ela senta na frente do computador, ela quer saber no livro dela, porque ela não é burra. Ela tem uma deficiência para algumas coisas, mas ela não é burra. Ah, pois é. Aí foram correr atrás, aí eu dei ideia, só, então, quem sabe a gente faz assim, eu pego uma pasta, dessa de arquivo, de saco plástico, me manda a folha da capa do livro, que aí eu trouxe, né, a gente estava em casa trabalhando, acampado, me traz uma impressão, eu vou pegar, vou imprimir a folha do livro, colei na frente, botei fita, e dentro, e botei esse aqui, os plásticos, e tu me manda, aí me mandava no dia, eu digo, não, outra reunião, seguinte, ó, eu trabalho, dou aula, entendeu? E cuido da casa, tudo, porque a auxiliar não vinha, né, pandemia. Vocês, por gentileza, podem fazer essa aula programada uma vez por mês, pelo menos, eu vou lá, imprimo e deixo tudo na pasta. Aí tá, mas entende? Eu sou mãe, entende? Eu não sou pedagoga, eu não sou nada, eu sou arquiteta, entende? Então, a gente teve que... Mas tudo bem, mesmo com uma professora... Aí, engrenou, e aí foi. Aí, ia terminando o material, a professora mandava por e-mail, a gente imprimia aquele material. Assim, a gente teve que fazer com a prova de inglês também, porque mandava tudo em cima da hora. Eu dizia, olha, aqui é a folha, né? Aí, o ano passado, ela usou o livro do Mano, já usava o livro do Mano, né? Para algumas coisas, porque dava, daí o Francisco foi, né? Para a primeira e ela ficou, entendeu? Então, ele estava na terceira, ela estava na segunda. Então, daí ela usava o livro dele para ter algumas coisas visuais, aquele outro livro, Semear, e aquele outro do Líder em Mim lá, entendeu? E aí, os outros, a gente conseguiu fazer a adaptação. Então, são esses entraves, entende? Mas passou, ele evoluiu muito a reunião final, assim, era todo mundo muito feliz, assim, com a evolução que ela teve e tal. E aí ela voltou em setembro, teve uma dificuldade de adaptação, porque aquela monitora boa já não estava mais na escola, porque já se formou no curso técnico. E aí ela pegou, nem me lembro quem era a monitora, nem sei, ó, já passou tanto na vida da Dora. E aí, sei que foi indo, e aí foi aí que começou a medicar, não? Não, ela começou a assistir aquela aula porque ela queria brincar. Ah, tá. Daí assim, ó, ela é muito corporal, assim, né? Ela quando ela senta, não é do pai. Quando ela senta, ela concentra, porque ela gosta de fazer, ela gosta de aprender, ela gosta de ver o resultado do que ela está fazendo. Mas ela gosta de brincar, porque ela tem 9 anos, mas ela funciona mais ou menos como 6 anos, entendeu? Então, na cabeça, as menininhas de 9 anos já estão passando batom, já estão, entendeu? Já estão noutra... A Dora ainda é infantil, ela quer brincar, ela quer ir para a oficina lúdica, ela quer fazer circuito, ela quer ir na pracinha, ela quer pular corda, entende? Então, só que quem é que tem que dizer isso para a escola? Sou eu, né? Estão vendo, então assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um... Aí foi, conseguiram ajeitar, né? Porque a professora era boa, conseguiu administrar, é muito afetuosa e tal, foi. Deu certo. E ela foi, se acalmou e seguiu e terminou o ano muito bem, entende? Agora, esse ano é melhor não falar. Esse ano volta tudo a mesma coisa, cara, o material dela não estava pronto, aí eu disse, tá, já começou, deu. Começamos novamente. Seguimos gravando e eu sigo autorizando. Então, você que conversa. Não me lembro. Aqui, nós como educadoras e você que está nos educando. Muito. Tem o que crescer juntos. Tá falhando um pouquinho, gurias. Deixa eu só olhar a minha internet aqui, tá? Uhum. Eu não
Não, aqui eu tô com a internet boa. Vamos lá, se falhar de novo, eu vou pro 3G para... Tira o vídeo. Deixa eu pegar aqui. Ela tá gravando. Vou mudar o sinal aqui também. Pera lá. Conectar, eu acho que esse aqui vai ficar melhor. Senão vai ficar melhor. Eu vou aqui um pouquinho. Tá, digam. Vamos lá. A gente Qual é a próxima pergunta? falar agora sobre a segunda série. Como é que está esse ano que agora está tendo que adaptar tudo de novo, que ano passado você educou a professora a como lidar melhor com ela. Aí assim, ó, o que acontece? Eu vou sair aqui um pouco, ele tá batendo o negócio ali, mas vocês conseguem me ver e não atrapalha a reunião. Uhum. Assim, gurias, o que acontece, né? Essa mesma professora dela, que estava no primeiro ano, foi para o segundo ano. E ao invés de elas colocarem a mesma professora para ela, eles tiraram. Porque a gente não quer vínculo. A gente não é bom criar o vínculo. Aí quando teve, que era que estava no primeiro, não foi para o segundo, entendeu? Aí ela foi com uma outra. Essa outra, quando teve a reunião, que ela se apresentou, no outro dia eu já fiz o e-mail. A professora não tem qualificação e com nenhuma especialização para dar aula para criança especial. Ela não tem nada de educação inclusiva, nada. Uhum. Aí, não, mas não tem, não é necessário, não é obrigatório. Não, obrigatório eu sei que não é, mas necessário eu sei que é. Ela tem que ter um entendimento para ela poder fazer acontecer, para poder dar certo. Enfim, não está dando certo, a gente está em vias de troca de escola, a realidade que acontece é que não há vaga no município onde a gente gostaria, porque daí a gente começou a se informar. Por exemplo, a criança tem que ter o PEI, que é o Plano de Educação Inclusiva ou Especial, depois eu posso passar agora, não vou me lembrar existe um plano de desenvolvimento da criança. Tá? Quando é uma criança com necessidade especial, seja Down, autista, o que for, ela tem que ter uma adaptação curricular e essa adaptação tem que ser feita em plano. A gente só recebeu porque eu pedi. E elas disseram também que elas não são obrigadas a dar, são obrigadas a dar sim. Em algumas escolas, este plano é construído. Família, terapeutas e escola. Ali não existe isso. Ali é só a escola que manda. Então, é um dos fatores. Eles indicaram... Bom, aí a gente começou a medicar ela no final do ano passado. Foi no final do ano passado? Acho que foi. Não, foi esse ano. Foi esse ano. E, porque está muito... às vezes muito agressiva, muito irritada e tal. E aí eu dizia, ela está reagindo ao que ela não está gostando. Ela não consegue se expressar como a gente. A criança não sabe se expressar, não sabe falar. Ela demonstra através dos atos, dos gestos. É essa maneira dela demonstrar. Mas parece que eu estou falando as paredes. Aí nós levamos ela numa psiquiatra, a psiquiatra medicou, entendeu que poderia sim fazer, dar um resultado, nos explicou tecnicamente que às vezes falta uma maturidade. Ela fez umas testagens, conversou com ela mais de uma vez e faz um atendimento com umas testagens assim, né? E ela disse, não, falta uma maturidade e às vezes isso... A medicação ajuda, né, despertar isso e às vezes fica por um período e depois vai. Não é uma coisa que ela de repente vai ter que tomar para sempre, né? Ela não é agressiva, ela não é uma criança... esse... Assim, então começamos a medicar ela, então, mas mesmo assim não adiantou, entende? Ela agora está no momento mais calmo. Aí, assim... ela levou uma suspensão de 3 dias. Pasmem, uma criança com síndrome de Down, com 9 anos, levou uma suspensão. Aí ela chorava em casa para ela ir para o colégio, eu não podia levar minha filha para o colégio. Mas ela levou uma suspensão assim, um WhatsApp de noite dizendo que a mãe de manhã tinha reunião. A mãe de manhã eu tenho que
estou sozinha com as crianças, tem terapia, meu marido está trabalhando, à tarde. Daí eu não tenho condições. Daí, antes do meio-dia, me mandaram outro WhatsApp dizendo que, então, que a Dora não fosse para a escola, que teria que ter uma reunião antes da gente levar a Dora para a escola. A Dora ficou em casa, chorando, a gente foi para a escola. Chegamos lá, eu tinha recebido uma suspensão, porque ela tinha puxado o cabelo de uma menina caiu e se machucou. E aí, eu disse, tudo bem, mas eu sigo falando que lá em 2019, eu não tinha o tino, que hoje eu tenho, que a minha filha está reagindo ao que ela está sentindo. E isso lá em 2017, quando a Marilene, que era a psicopedagoga dela, essa que infelizmente faleceu, ela disse, a criança com síndrome de Down tem que ser estimulada sempre, para que ela ande na frente, porque quando ela chegar na sala de aula, que os colegas estiverem fazendo, ela tem que entender o que tem que fazer, porque senão ela vai puxar cabelo, ela vai tirar o caderno longe, ela vai se atirar, ela vai rasgar a folha, ela vai fazer o pandemônio, porque ela não sabe dizer que ela não está entendendo e que aquilo está doendo nela. Sabe? Parece que eu estou vendo a Mari assim, né? Então, assim, é muito difícil, né? Porque não há interesse da escola, né? A escola joga para a família algo que é uma responsabilidade deles, entende? E aí o segundo momento, depois ainda dessa suspensão, foi reduzir a Dora para 16 horas da tarde. Aí uma amiga me diz assim, mas como é que tu aguenta tudo isso? Porque vocês estão passando por tudo isso? Porque assim, se eu tirar minha filha do colégio, eu tenho que levá-la para outro, senão o conselho tutelar vai bater na minha casa e quem vai ser notificado sou eu. Eu não posso simplesmente tirar uma criança que tem laços e largar no local que eu desconheço, que eu não fui ver e que ela precisa criar laços. Eu não posso simplesmente largar ela numa escola e amanhã eu largar nela noutra. Sim. Não é assim que funciona, né? Então é isso. Então agora a gente está pesquisando, está nos informando. Daí assim, a sala do AE, que é a sala de atendimento de educação especial, atendimento e educação especializada, que é uma sala que toda escola tem que ter e que a criança tem direito a 2 horas de contraturno por semana, ela nunca viu. Ela só viu quando eles tiram ela do pátio, que eles não conseguem dar conta dela, que leva para lá. Nunca foi feito um trabalho dentro da sala do AE voltado para auxiliar na estimulação dela, para ver como está o andamento dela, para passar para o professor. Então, o que se faz, né? Existe uma coordenadora na sala do AE, existe uma pessoa especializada na sala do AE, que vai atender as crianças no AE, vai fazer o material adaptado e vai passar para o professor e vai trocar, vai se reunir com o professor e vai trocar. Olha, a gente está fazendo assim, como é que tu está fazendo em aula? Está funcionando, não está funcionando? Isso, né? Então, nunca ouvi falar. O PIS nunca ouvi falar. E é assim, entende? Então, eu não tenho como tirá-la de lá hoje, porque eu não tenho ainda onde colocá-la, né? Essa outra escola que a gente foi ver lá em 2019, 18, que eles entraram em 19, não tinha vaga, tem fila de espera só para o ano que vem, esse ano não tem vaga. A outra pública que eu estou esperando tem vaga só para de manhã, então agora eu estou esperando a diretora melhorar do Covid para ela conhecer a escola. Mas tanto a psiquiatra quanto os terapeutas entendem que acham que o ideal seria trocar ela o ano que vem, entendeu? Já que está no meio do ano, que se espere mais um pouco, porque é difícil trocar no meio do ano, eles têm todo um argumento, assim, entende? Mas eu, para mim, tinha tirado ela naquele dia da suspensão, entende? Mas não dá, porque a gente tem um lado afetivo deles, né? Tu não pode simplesmente chegar e dizer, olha, tu não vai mais para o colégio. O colégio que ela tem de referência e que ela gosta de estar lá, entende? Claro. E daí ficam os dois lados, a falta de preparo, o despreparo, no caso, e não ter para onde levar ela, que ela... Levar, juntou, então assim... eu posso conseguir levar qualquer colégio público aí e largar, mas não é isso que a gente quer. A gente gostaria já que trocar, que ela fique nessa escola. Posso dar uma opinião? Claro. Não é a falta de preparo, tá? Porque ninguém está preparado para nenhum aluno
nenhum professor. Vocês sabem, né? Sim. A gente pega situações que na turma vai se moldando naquele período. Sim. É uma criança de inclusão, beleza, mas nenhum Down é igual ao outro. Ninguém tem uma cartilha para dizer, vou dar aula para uma pessoa com síndrome de Down. Tem que se adaptar conforme a Dora demanda, o fulaninho demanda. Então, é falta de vontade só, não é falta de preparo. É falta de vontade de acertar, de querer sair da zona de conforto. E aí trabalhar um pouquinho mais. E ali não tem interesse e estão fazendo de tudo para que a gente pede para sair 01, né? É 02? 02. Pede para sair 02, entendeu? Uhum. Entende? É nítido e claro. Então, assim, eu parei de fazer embate, eu boto as terapeutas na frente, porque eu vou avançar em alguém. E não adianta, porque elas não querem, né? O que chegaram a me dizer na reunião que nós estimulávamos ela demais. E que a gente tinha que se dar conta, eu vou resumir assim, né? Tipo, o que passaram. Que a gente tinha que se dar conta de que talvez a Dora não chegasse onde a gente pensa que ela vai chegar. E aí eu disse que a Dora vai chegar onde ela tiver que chegar. E eu vou proporcionar a ela, dentro das nossas condições familiares, o máximo que eu puder. Porque foi exatamente isso que meu compadre pediatra, neonatal, que fez o parto dela, graças a Deus, ele estava lá para salvar ela, porque ela nasceu com cordão enrolado, desmaiada, que ele nos disse. Não, olha a nossa ignorância, né? Hoje eu estou falando, vocês vão dizer, ai meu Deus, como ela sabe com propriedade. Não sabia. Eu não estava preparada. Eu me preparei porque eu sou mãe, porque eu amo ela, entendeu? E aí, o que ele nos disse lá? A Dora vai ser o que vocês proporcionarem para ela. Ela vai chegar até onde vocês levarem ela. Meu Deus. Então, é isso que as pessoas não conseguem entender, né? Então, assim, aí a pessoa vai olhar na minha cara e dizer que eu estou esperando demais. Não estou esperando demais. Eu espero para ela o que eu quero para meus 2 filhos, os 3 filhos. Que eles sejam pessoas de bem, que eles sejam íntegros, que eles tenham uma profissão. Se eles quiserem fazer uma universidade, gostaria, mas é opção deles, né? A gente vai proporcionar o que a gente puder. Então, aí tu, sabe, ficou claro para mim ali naquele momento de que não adianta eu lutar, assim, entende? Ali para fazer ficar. Ela é mais um número e não é só eu, né? Aí depois teve uma outra conhecida que veio me chamar para me perguntar como é que eu estava. Não, nem tu, isso não. Caiu de paraquedas assim para mim, né? Que também foi lá para fazer uma entrevista para levar o filho, que tem dificuldade de fala, não é Down, nada, mas tem uma dificuldade de fala, tá com psicopedagoga, tá com fono, fazendo a linha do ABA, tudo. E aí só disseram assim, quem sabe tu acha uma outra escola, porque ele vai se assustar com o tamanho da porta. Aí disse que ela descascou, eu disse, olha, eu disse para ela, tu falou tudo que tá engasgado em mim, entendeu? E que eu não posso falar ainda, porque eu tenho outros 2 filhos e eu não tenho onde botar ela. Mas vou ter, daqui a pouquinho nós vamos conseguir. Daí a escola indicou, então, que a gente procurasse um AT, né? Um acompanhante terapêutico, para estar com ela na sala de aula. Para organização, para essa parte e tal. Por quê? Daí eu volto lá no início da nossa conversa. Porque os monitores que a escola oferece não são preparados, não têm preparo e a escola não tem interesse. O monitor, em qualquer escola particular, ele é uma pessoa contratada para fazer a monitoria. Como é que no município os monitores fazem concursos, são funcionários municipais para a vaga e a função de monitor? São agentes de apoio, monitor, entende? É o que eu comentei com vocês, que conforme, até tem prefeituras que usam termos diferentes, mas é essa função. Então, a gente agora está nessa função, a psiquiatra fazendo um laudo, vão contratar um advogado, porque a gente não consegue pela Unimed, é um profissional muito caro, para que a gente consiga ter um AT, se a gente conseguir ainda esse ano para ficar com ela ali, e aí, enfim, se conseguir, vai seguir até para a escola, entende? Na verdade, daí, para onde ela estiver, até vai ser útil.
Mas entende o que eu quero dizer? É sempre jogado para a família uma responsabilidade que não é nossa. Entende? E as nossas leis existem e queriam tirar. Imagina se tiram o pouco que a gente tem. E mesmo assim não é nada fácil. Não é nada fácil. É bem complicado. Né? Então, assim, e para deixar claro também que o ano passado ela desenvolveu bem, foi bem acolhida, porque ela teve uma mãe, um ser de luz, que se deu conta e disse para a filha, minha filha, por que será por que a Dora briga com vocês, que ela empurra? Quem sabe ela quer brincar? Quem sabe tu convida ela para brincar em vez de não brincar com ela? A partir do momento que a menina virou a chave, começou a convidar para brincar, e as amigas criaram um círculo e convidaram ela para brincar, ela parou de empurrar. Ela parou de brigar e a Dora virou do 8 ao 80. Não. Entende o que eu quero dizer? Mas isso tem que vir de casa e também da professora que está ali fazer esse acolhimento, entende? De estar olhando e vendo, olha, ela está de lado. Por que ela está de lado? Vocês estão convidando para brincar? Porque eles nos dizem, as colegas acolhem. Eu acho que há controvérsias. Então, hoje, segue amiga dessa 3 ou 4 meninas, que né, a gente tem contato com as mães, são pessoas assim mais próximas e tal, e que ajudam e apoiam, e o restante... E as gurias são nossos olhos lá. E as gurias são nossos olhos lá. Essa amiga é meus olhos lá. Até a menina chegou e disse, mãe, como é que a Dora vai aguentar essa monitora, mãe? Plasta. A mulher não dá um sorriso. Não, tu tem que ver. Mãe, tu fala pra Thiago que não tá dando. Que a guria que tá lá com a Dora não dá, mãe. Ela não faz nada. A Dora sai correndo, a guria não corre. Mãe, olha só vocês verem. Então, assim, deixa mais calma é isso, entendeu? Porque graças a Deus, entende? A gente tem esse... Então, assim, ela tá passando o recreio sozinha, ela não tá no recreio com os amigos, ela tá no outro horário, entendeu? Para que daí ela não esteja no recreio com os menores e ela não corra o risco de puxar os cabelos, entendeu? Os outros. Então, eles tiraram ela do recreio. Aí, esses dias, a Anitta me manda um WhatsApp, mãe, por que a Dó tá sozinha aqui com essa boca aberta, monitora? Eu disse, minha filha, porque ela não pode ficar no recreio dos outros. Mãe, mas ela fica brincando sozinha. Eu disse, minha filha, não fala isso, que meu coração se chega a despedaçar. Aí eu mandei um e-mail perguntando, agora ela teve uma boa evolução, vamos começar a aumentar o espaço de tempo e não sei o quê. E se a gente não pergunta? Tá muito melhor assim. Tá muito melhor assim, elas não estão tendo trabalho. É prático, né? Prático para eles, né? Que triste. Muito prático. Que triste. Acho que para fechar, fazer aquela pergunta, né? Então, a gente falou agora sobre como estudante de letras e educadora, o que tu sugere da gente fazer para aprender e poder lidar melhor com esses casos de educação especial? É estudar, se aproximar das famílias, dos grupos, dos movimentos, ouvir as famílias, ou que a gente tenha vivência, né? E aí, com certeza, os profissionais vão conseguir estar abertos. Foi aquilo que eu comentei, que nós oferecemos desde o início do ano. Vocês vão fazer alguma coisa para o dia 21 de março? Não, isso aí é vocês, é o movimento de vocês. Aqui na escola nós não podemos privilegiar nenhuma deficiência. Eu fiquei olhando, Senhor do céu, onde é que eu amarrei meu burro? Entende? A gente já se dispôs infinitas vezes de ir lá palestrar e falar. Não querem porque não dá status, não querem porque falar de inclusão não é legal, é feio, não querem porque financeiramente não dá retorno, entende? Então, isso é muito importante. A escola é uma luta grande, né? Muito grande, mas eu digo assim, hoje eu estou quebrando o muro. Teve mães que quebraram muralhas, entende? Então, eu vou seguir quebrando o muro. E vou seguir lutando pela minha filha e pelos outros que não tiveram oportunidade e pelos que estão vindo, né? E assim,
não é só a Dora que ganha. Não é só a Dora que ganha estando lá, ou qualquer criança com deficiência. Seremos seres humanos melhores se a gente conviver com as diversidades, com as diferenças. Somos todos diferentes. Com o cadeirante, com aquele que fala em Libras. Imagina a gente um dia poder ter aula em Libras. Todo mundo entender. Maravilhoso, maravilhoso. E outra coisa, gente, todo mundo é normal ou típico até deixar de ser. O presidente do conselho, da pessoa com deficiência, no qual eu represento o Dá um Chute no Preconceito, temos um assento lá. Ele ficou cadeirante aos 24 anos de idade, com um tumor que ele teve na coluna. Ele é deficiente hoje, e não era. Entende? Então, assim, a gente tem que pensar no todo, né? Então, é muito, muito importante. Quem ganha são todos que convivem com a Dora, que veem ela evoluir, que ajudam ela, que ela ajuda na simplicidade, no carinho dela, entende? Então, isso, a inclusão é a diversidade, é respeito às diferenças. Então, a gente não pode segregar e colocar eles em casa, em escolas especiais. Não, acabou esse tempo, isso não existe mais. Eles evoluem muito mais com essa ajuda e as crianças típicas se tornam pessoas melhores por aprender a respeitar o tempo de cada um. Se ela não conseguiu fazer a folha de matemática no mesmo tempo que eu, é porque ela demora um pouquinho mais. Então, eu tenho que aprender a esperar e ter paciência, respeitar o tempo do outro. São os pequenos detalhes que a inclusão se faz, entende? Então, é a vivência, é a humildade em dizer, eu não sei, tu pode me ajudar, pode me ensinar, vamos construir juntos, né? Como eu disse, não existe manual, e eu não estava, né, como meu marido falou, a gente não estava preparado. A gente soube da notícia, arregaçou as mangas e vamos embora. É mais um filho, foi uma luta. Então é isso, gurias. Que show. Mas assim, eu acredito na inclusão. E é por ela que eu luto. Pode ser que não ali, entende? Mas ela existe em muitos lugares. A gente tem lindos exemplos. Colégio público, os professores que ganham salário muito inferior aos que ganham nas escolas particulares, fazendo trabalhos maravilhosos. Por quê? Porque eles têm amor à causa. Isso faz toda a diferença. Entende? Então, a gente não pode desistir na primeira porta que se fecha. A gente tem que seguir. Entende? Que vai dar certo, uma hora vai dar certo, né? Então, é isso. A gente tem que seguir nessa luta. Uma hora vai dar certo. Que demais. Paula. Bom, eu estou aqui emocionada porque eu conheço a Dora, tive o prazer de dar aula para a Dora, né? E ela realmente é tipo, Dora adora, é uma gostosura de menina, é realmente uma borboletinha maravilhosa. A gente morre de saudade dela. Nesse mundo afora. Se Deus quiser. E, bom, você me deu uma ideia aqui. Porque eu estou aqui acompanhando a Amanda, aluna de letras da Estácio, mas eu também sou do polo Estácio Gravataí Centro. Então, eu gostaria, é para mostrar para os professores dela também, e eu gostaria de já te convidar, você, o teu esposo, a Anitta, se ela quiser vir também, a Dora, o Chico também. Eu acho que é importante a gente falar desse assunto demais. Eu acho que é uma coisa... a gente costuma dizer que a gente é educador, né? Não só professor, mas a gente é educador. Eu amo muito a educação. E eu acredito que todos os nossos alunos, não só do nosso polo, mas de todos os outros polos da Estácio Brasil, têm que te ouvir. Tem que ouvir esse testemunho aí de vida que vocês têm, toda essa experiência maravilhosa que vocês podem passar para os pedagogos, profissionais de letras e de todas as áreas que envolvem educação, né, tanto graduação quanto pós, para falar sobre inclusão, porque a gente tem muito que aprender, né? Tudo bem que a gente está estudando, a gente está sempre estudando para ser melhor educador, e é por isso que eu acho que a gente tem que te ouvir, porque assim como a gente está aprendendo na teoria e na prática a ensinar, e quem ensina, aprende e ensina ao mesmo tempo, né? Eu acho que vocês têm muito a ensinar para a gente, por vocês terem a vivência
de ter a Dora em casa, e nada melhor do que ensinar a gente quem tem essa vivência. Então, A prática, né? Não, exatamente, a questão do respeito em ouvir, a gente gostaria de ter o respeito de te ouvir. Se vocês quiserem, a gente vai fazer um evento, então, da Estácio. Com certeza, é um prazer a gente ajudar a todos, entende? Para que todos sejam pessoas melhores, profissionais melhores, né? E eu falo assim, gente, eu fico muito triste, porque no sentido de que a gente tem condições, né? A gente trabalha, se vira, se rala, também entra no negativo, mas a gente consegue, se vira e paga psicopedagoga, e paga isso, e vai atrás daquilo, e nós dois não temos a experiência de professor, mas temos uma formação, então a gente tem um pouco mais de entendimento, de embate, de saber se colocar, de saber a luta, sabe? E essas famílias que não têm, gente, sabe? Que estão na rede pública, é aquilo que ficam, as crianças ficam no recreio, porque o professor não sabe trabalhar em sala de aula e não quer aprender. É muito triste isso, sabe? Porque eu estou vivendo isso por um período, né? Isso é um momento, é um período, mas com certeza eu vou procurar os meus direitos depois. Tudo vai se resolver, mas eu não quero os direitos financeiros. Eu quero uma retratação e eu quero uma mudança, porque não é justo que isso aconteça nos dias de hoje. Entende? Em escolas que se dizem inclusivas, mas só são porque existe uma lei que obriga, e que se tu não for, tu ganha uma multa milionária do Ministério da Educação, entende? Então, a gente sabe de tudo isso, eu sei exatamente o que acontece ali, entende? Ali em outras, né, não só. Então, a gente tem que ajudar, a gente tem que se ajudar, a gente tem que ser a voz de quem não tem voz, entende? Exato. Então, a gente está à disposição, seja agora, quando for, em datas, a gente se organiza, se por acaso eu e meu marido não puder, se seja um evento ou mais de um, a gente tem um grupo que não são muitos, são 4 ou 5 famílias que pegam junto, apesar de a gente ter 100 famílias no cadastro, a gente tem 4 ou 5 que pegam junto, mas vamos embora, entende? A gente se troca, a gente se ajuda, vai uma família, vai a outra levar, né, as suas experiências, entende? A gente tem a gente tem um caso de uma criança com T21 na mesma escola e que ela está muito bem lá. Mas ela está muito bem e eu sei por quê. Primeiro porque ela teve professoras boas desde o início, que a minha filha não teve a sorte de ter a mesma, mesmo que eu tenha pedido. Não acataram, entende? Então, assim, se eu já sei que aquela professora sabe, eu pedi, não acataram. E porque os colegas acolheram. Muito bem. As famílias dos colegas acolheram. E até hoje tem essa parceria das amigas chegar e dizer assim, ó, ô tio, assim, ó, nós temos um trabalho para fazer. O fulano tá no grupo. Tal dia ele tem que estar com material. Porque tal dia ele tem que ir lá em casa estudar. O tio estudou, lembrou de estudar com fulano, do fulano e apresentar o trabalho. Eu não estou falando nome em respeito, né, porque não tem autorização. Do fulano ir lá fazer a apresentação na frente da classe, a colega está do lado, junto, e dizendo, tu vai fazer tudo, por qualquer coisa eu estou aqui para te ajudar. Entende? Isso é inclusão, isso é parceria. Ele teve essa sorte, entende? Então, mas aí é isso que vocês entendem qual é a mágica, qual é o amor, é o acolhimento, é o pertence. Isso é pertencer, este é o pertencimento que tem que acontecer. Sim. Inclusão é a criança participar junto com a turma, não ficar num cantinho falando só com o tutor e entendendo o pouco que se aprende sozinha, né? Mas é isso que eu digo assim, a própria professora, fulano, tem professores que fazem assim, hoje tu é auxiliar da classe, né? Então, tu é auxiliar da classe e auxiliar da fulana, digamos, da Dora. Então, tu vai passar lá e vai ver se ela não terminar, tu vai lá e ajuda ela a fazer atividade. Tu acha que ela não ia amar ter os colegas ajudando ela? Dora, tu entendeu? Dora, vamos fazer assim? Dora, eu fiz assim no meu caderno. Se elas forem bem conduzidas, isso vai virar uma prática, né? Sim. Ai, acho que tá acabando minha bateria, Gurias. Não.
E você também tem que fazer janta, vamos terminar de atender as crianças aqui. Isso, vai atender as crianças também. Muito obrigada, A gente. gente só tem a agradecer a você toda essa fala maravilhosa. A gente aprendeu muito com Que bom. Qualquer dúvida, contigo. Espero que a gente continue aprendendo das outras vezes que a gente for falar. E Com certeza. E nós com vocês, daqui uns anos, quando tu estiver formada, claro, né? Se tu for, porque aí fala assim, porque os professores da universidade não estão preparados, porque não estudaram na sua época para ser. Vamos embora, vamos se preparar, porque os T21 estão se formando aí, a gente tem vários. Educação física, jornalismo, designer, fisioterapeuta, eles estão bombando. Isso aí. Quem sabe ela não vai ser professora da Dora no futuro? Pensou? Ai, que linda! Muito obrigada. Obrigada, gurias. Os dois aí, fiquem com Deus e assim. Vocês também. Admira demais a tua família, viu? Vocês Muito obrigada. demais. Obrigada. obrigada. Beijo, fiquem com Deus. Obrigada. Tchauzinho, amor. Tchau, gurias. Beijo. Qualquer coisa, manda o WhatsApp aí que a gente responde ou tenta Muito ajudar. obrigada. Beijo para Um todos. abraço. Se Ficam precisar de família. algum material também informativo, a gente tem uns folderzinhos, tá? E temos a cartilha do acolhimento já, que é quando nasce um bebê T21, tá? Perfeito. Muito obrigada. Beijo, até mais. Tchau. Obrigada.